Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui gravando esse conteúdo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes nós acabamos deixando em segundo plano quando estamos criando nossos projetos, ou a gente acaba meio que pensando, esse negócio de infraestrutura é para o time de DevOps e tudo mais. Porém, é necessário que o desenvolvedor tenha um conhecimento mínimo de infraestrutura quando ele vai criar um projeto, para ele saber tomar decisões de arquitetura sobre o que ele vai usar, qual framework, qual tecnologia. A gente já pensando aí num futuro para quando a nossa aplicação começar de fato a escalar, ter mais acessos e a gente possa ter ela disponível online sem um custo elevado. Muitas vezes a gente acaba utilizando serviços como Supabase, como Vercel, que são excelentes serviços, mas que quando acabamos estourando o limite gratuito dessas plataformas, o custo pode ficar um pouco elevado, engolindo muitas vezes parte do lucro aí da nossa aplicação. É o momento que de fato a gente começa a ter um retorno sobre todo aquele trabalho que a gente fez, que a gente desenvolveu nos nossos projetos. Eu trouxe um conteúdo aqui para vocês, um passo a passo do que eu utilizo desde o momento que a gente tem que adquirir o nosso domínio até ter a nossa aplicação online 100% funcional, de uma maneira que vocês vão ver que o custo é muito baixo. Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto que a gente tem rodando ali, com mais de 1.000 usuários acessando simultaneamente, conectados via WebSocket, e a aplicação aguentando todo esse tráfego de dados, toda essa carga, de uma maneira muito sustentável e com um custo muito baixo. E aí vocês avaliam também se faz sentido esse custo que a aplicação está gerando, se você acha que existe uma outra forma da gente ter essa aplicação com custo menor, enfim. Existem diversas estratégias que nós podemos utilizar e eu quero compartilhar com vocês porque é algo que funciona muito bem para os projetos que eu trabalho. Não uso isso 100% dos projetos, mas quando a gente fala em projetos que estão começando, que estão caminhando para gerar uma receita legal, a gente acaba utilizando. E aí, quando o nosso projeto começa a ter um retorno maior, começa a ter investidores, começa a ter coisas nesse sentido, a gente consegue adaptar para uma infraestrutura um pouco melhor, digamos assim, utilizando outras abordagens. Porém, isso acontece aí, leva um certo tempo para acontecer, e até que a gente chegue nessa etapa, a gente pode economizar muito dinheiro e investindo aos poucos no crescimento da nossa aplicação. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que é basicamente o passo a passo que eu faço para chegar nessa arquitetura que ela tem se mostrado aí ao longo do tempo, já tem bastante tempo que eu estou utilizando ela e traz grandes resultados para a gente. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui eu tenho um mapa mental, basicamente, sobre o que nós utilizamos aqui, tá? Primeiro passo, com certeza, é aqui a aquisição do domínio. Onde que a gente compra, né? Como que a gente configura o direcionamento desse domínio para o nosso servidor e como que a gente pode habilitar aí o HTTPS de forma gratuita e com renovação automática para a nossa aplicação. Bom, a parte de aquisição de domínio, quando eu não preciso de um domínio .com, eu gosto de utilizar o registro BR porque ele tem um preço muito baixo, então isso é muito bom. A parte aqui de habilitar o HTTPS de forma gratuita e automática, nós utilizamos o CertBot. Ele faz isso para a gente, não gera custo e é muito simples de ser feito. Então, temos essa parte do nosso domínio. E no nosso servidor aqui, como que a gente faz para escolher uma instância barata e eficiente? Qual plataforma que a gente pode utilizar? Qual máquina que a gente contrata? Como que configura e como que monitora tudo isso? Eu, particularmente, para a maioria dos meus projetos, eu gosto de utilizar as VPS da DigitalOcean, porque a gente tem um custo bem barato lá, a plataforma é muito confiável e tem o marketplace que a gente consegue criar máquinas já diretamente com o que a gente precisa. Isso facilita demais aí a nossa vida. E a questão ali também que a gente precisa, que seria banco de dados, né? Como que a gente configura um banco de dados relacional, um banco de dados chave-valor, como que a gente pode configurar backups de tudo isso. E assim, eu sei que vocês conhecem diversas plataformas que oferecem sistemas de banco de dados gerenciado. Por exemplo, um RDS da AWS, a própria DigitalOcean também oferece esse serviço, a Azure, enfim, MongoDB, Atlas, por exemplo, você tem também no caso de banco de dados não relacionais. Mas aí a gente está falando de um gerenciamento de banco de dados que nós não estamos
com a mão na massa ali diretamente. E isso é muito bom quando a gente utiliza um sistema de banco de dados gerenciado, porque a gente não precisa se preocupar com nada disso. A própria plataforma que fornece esse serviço tem ali as máquinas que você pode contratar, as configurações que você pode contratar, e eles fazem todo o gerenciamento desse banco para você, traz diversos insights e tudo mais. Isso é muito bom, mas quando a nossa aplicação está começando, quando a gente ainda tem pouco cliente, pouco acesso, isso acaba se tornando um peso, porque você pegar um exemplo de um Amazon RDS, ele acaba tendo um custo elevado para pouco acesso, às vezes não vale a pena. Então, o que a gente pode fazer é ter nosso próprio servidor, um banco de dados, digamos que self-hosted. Você configura em uma máquina o seu banco de dados, só que a partir do momento que você faz isso, você assume o risco de ter que manter backups, ter que monitorar tudo isso aí, ter que gerenciar de uma forma um pouco mais manual, digamos assim. Mas para isso existem diversas ferramentas, na verdade, que nós podemos utilizar para automatizar backups, criar alertas e tudo mais. Então, assim, aqui citei alguns exemplos aqui que nós podemos configurar nessa máquina, que seria um MongoDB, um MySQL, um Postgre, um Redis, e aí como que a gente faz backups? E para isso, eu gosto de utilizar uma ferramenta que se chama N8N, e não só para automatizar backups, mas para automatizar diversas coisas. Então, eu coloco lá a configuração do N8N para acessar via SSH essa máquina que contém o banco de dados, ela gera o arquivinho de backup para a gente nos horários que nós configurarmos e manda isso para um armazenamento de dados para a gente não ficar enchendo o nosso disco com arquivos de backup. E aí esse armazenamento de dados que eu gosto de utilizar é o AWS S3, porque ele tem um custo muito baixo, e nesse próprio fluxo do N8N eu configuro quantos backups eu quero manter, daí ele mantém só os mais recentes e tudo mais. Então, eu acredito que isso é um procedimento bem legal para a gente ter a nossa aplicação rodando de uma maneira bem controlada, que a gente consegue ter backups e se caso precisar restaurar um backup desses, a gente tem o acesso a ele muito fácil lá no nosso S3, consegue executar essa parte de restore muito rápido. E aí aqui a gente tem também um outro ponto que a gente precisa sempre nas nossas aplicações, conforme a nossa aplicação é desenvolvida, que muitas vezes nós precisamos trabalhar com arquivos, documentos, com mídias. E como que a gente faz para trabalhar com isso? Uma boa prática não é a gente utilizar o disco da própria máquina, e sim um storage externo. E para isso eu também gosto de utilizar o AWS S3. Então, para armazenar, a gente usa o S3, por exemplo. E aí aqui tem alguns passos que a gente precisa aprender, que é como configurar um S3, um bucket do S3, e como manipular esses arquivos lá dentro. E aí também tem a parte de distribuição. Existem dois tipos, que são a distribuição pública e a distribuição privada. E a distribuição pública, eu gosto de utilizar uma CDN para fazer isso. E a distribuição privada, quando esse arquivo tem que ser disponibilizado ali para um usuário, a gente utiliza links assinados para que ele possa ter acesso. E aí, com esses links assinados, a gente consegue ter um tempo de expiração de validade para esse link ali. Então, é basicamente dessa forma. E quando a gente fala sobre front-end, a gente tem a distribuição de front-ends com páginas estáticas. Por exemplo, eu utilizo um React Convite, eu crio as páginas estáticas, e a gente tem também um outro exemplo que seria um Next.js, que a gente tem ali um server-side rendering, que não são páginas estáticas, e a gente precisa ter isso sendo distribuído dentro de containers. Então, com o CloudFront, a gente consegue hospedar páginas estáticas, utilizar diversos recursos que o CloudFront tem, como cacheamento, e também a gente consegue realizar deploys de maneira muito fácil, muito rápida com o CloudFront. E também a gente tem a parte da distribuição em container, que a gente pode ter uma máquina lá que vai estar rodando um Docker e utilizando um deploy automatizado ali, que eu vou mostrar para vocês qual ferramenta que eu utilizo para fazer esse tipo de coisa. E aí, esse deploy, quando a gente fala de um front-end que roda dentro de container, a gente pode assimilar muito com um back-end, porque o back-end, ele vai utilizar ali também um container para estar rodando. Obviamente, se a gente estiver falando que a gente vai trabalhar com Docker, né? Mas ele vai estar rodando dentro de um container e nós precisamos ter um Dockerfile para realizar a construção da imagem dessa aplicação, tanto do front-end em container quanto de uma API, por exemplo. E aí sim, nós conseguimos rodar essa aplicação e fazer deploys. A gente sobe isso para um Docker Hub, para um Amazon SR, essa imagem, e a gente consegue fazer a nossa máquina que está rodando esse container subir esse container para a gente. E aí, quando a gente fala também sobre ter a nossa aplicação, nós vamos ter um domínio, então nós vamos ter lá meuapp.com.br. Mas para a gente profissionalizar mais,
contato de suporte, contato de no reply, contato de financeiro, por exemplo, coisas nesse sentido, é muito legal que a gente tenha um domínio, que seria ali o meuapp.com.br, por exemplo, e teria esse e-mail corporativo. Então eu teria lá suporte@meuapp.com.br. Isso é muito legal. Existem diversos serviços que fazem esse tipo de configuração de e-mails corporativos, como o Google Workspace, mas aqui eu selecionei um que eu acredito que é bem legal pelo fato dele ser gratuito, que seria o Zorro Mail. E ali ele te oferece ali a configuração com até 5 contas de e-mail sem custo. Tem um passo a passo ali que eu posso mostrar para vocês, que é como configurar o redirecionamento, como configurar, criar essas contas de e-mail, tudo ali que a gente pode mostrar para vocês. E também quando a gente fala sobre subir as nossas aplicações no cloud, a gente precisa ter uma segurança dessas aplicações. Por exemplo, eu subi meu próprio banco de dados. Eu não vou deixar a porta desse banco de dados exposta para o mundo, sendo que ele pode ser invadido e tudo mais. Então a gente configura para isso uma limitação, um firewall, e aí ali a gente precisa criar e configurar esse firewall e dar as permissões de acesso. Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados Postgre na porta 5432, é muito importante que eu configure um firewall apontando para esse serviço da porta 5432 e falando, ó, aqui nessa porta 5432 quem vai ter acesso é só a minha API, por exemplo. Ou se você precisa acessar isso externamente, de maneira externa, no seu computador, com The Beaver, por exemplo, a gente configurar ali talvez uma VPN para vocês, e aí talvez faça muito sentido utilizar isso, mas de maneira alguma deixar isso aberto publicamente. E aí quando a gente fala, nós já temos todo esse passo, nós precisamos configurar deploy. E para configurar deploy, a gente utiliza o GitHub Actions a maioria das vezes. E nós precisamos ali também falar um pouquinho sobre containerização, que nem eu comentei, que a gente utiliza o Docker. E aí tem ali a nossa pipeline de CI/CD para subir isso aí, por exemplo, para um Docker Hub, para aí a nossa máquina conseguir baixar essa imagem e rodar a nossa aplicação. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da estratégia que eu utilizo para realizar esse tipo de coisa. E mostrar também o custo, né, que isso tem ao longo do tempo aí na aplicação. Inicialmente, eu vou mostrar aqui na plataforma da DigitalOcean, para ter uma aplicação rodando 100%, o que eu gosto de fazer? Eu tenho uma máquina que eu gosto de chamar de automações, que é uma máquina que eu subo o N8N. E aí, esse N8N, eu utilizo ele para fazer backups, eu utilizo ele para automatizar algumas tarefas do meu dia a dia que eu preciso, e eu utilizo ele também muitas vezes para subir um container ali com um Redis. Eu utilizo para cacheamento de algumas coisas na aplicação. Então, essa máquina, ela tem 1 GB de RAM, 25 GB de disco, e aí, para utilizar a minha API e alguns outros serviços, eu gosto de utilizar o CapHover. CapHover, ele é um orquestrador de containers. Na verdade, não só um orquestrador de containers, ele tem diversas funções que ele permite com que nossa aplicação consiga rodar os containers do Docker. Nós conseguimos habilitar o HTTPS através do Certbot, ali dentro do nosso painel do CapHover. Nós conseguimos subir as aplicações de uma maneira muito simples utilizando ele. Talvez você já conheça uma outra aplicação que se chama Coolify, que tem mais ou menos a mesma proposta. O legal do CapHover é que ele roda se eu não me engano, é um K3S por baixo dos panos, que é como se fosse um Kubernetes. Ele é como se fosse uma instância mais leve ali do Kubernetes. E ele faz toda a parte de load balancer, que é balancear a carga da nossa aplicação ali para distribuir entre os containers. Então, por exemplo, se eu tenho a minha API rodando ali, eu consigo falar que eu quero ter, por exemplo, 2 réplicas, 3 réplicas dessa API rodando, e ele faz esse balanceamento de carga. A cada requisição que chega ali pra gente, a gente tem essa requisição sendo disparada para um desses containers. E aí, dessa forma, a gente consegue ter um balanceamento de carga entre os containers da nossa aplicação. E aí, eu subo também uma máquina com um banco de dados. Então, para todas essas máquinas que eu comentei com vocês, a gente utiliza uma instância ali que custa 6, 7 dólares, se não me engano, por mês, e vai ter tudo que a gente precisa. E se eu vier aqui na parte de pagamento, vocês vão ver que essa aplicação que eu comentei, que tem mais de 1.000 usuários conectam e acessam de maneira simultânea essa aplicação, ela tá gerando aqui pra gente, ó, se a gente puxar no histórico, um custo aqui de 23 dólares por mês, com banco de dados, com um N8N e com uma máquina dedicada para API. Nós temos ali um Redis rodando também. Então, essa aplicação, ela tá gerando um custo com esses serviços de 23 dólares. Só que a gente está falando de uma aplicação que exige uma distribuição de mídia. E essa distribuição de mídia, ela está sendo feita através da AWS. A gente utiliza o front-end dessa aplicação, que é em React com Vite.
A gente utiliza um CloudFront, a gente utiliza o armazenamento desses arquivos num S3 que eu comentei com vocês, e a distribuição via CDN, a gente utiliza o CloudFront também para isso. Se a gente vier aqui na parte de pagamentos aqui da nossa AWS, você pode ver aqui, ó, que a gente começou com um custo de 78 centavos, 2,12, 2,69. Teve um mês que teve R$ 24 de custo, porque houve uma grande quantidade de arquivos que foram feitos uploads. E lá dentro do N8N, a gente tem uma rotina que ela pega os arquivos que não estão sendo mais utilizados e ela elimina após 30 dias. Então, por exemplo, se eu subir um arquivo e esse arquivo não está sendo utilizado por mais de 30 dias, a gente vai lá e apaga esse arquivo, porque é um arquivo que já encerrou, por exemplo, uma campanha que o usuário tinha lá cadastrado e ele não está mais utilizando esse arquivo. Então, até para a gente não ficar mantendo lixo e aumentando o nosso custo, nós temos essa rotina e automatiza esse tipo de processo. E aí você pode ver que aqui teve um mês que foi 24, e daí depois foi executada a rotina, aí limpou novamente esses arquivos que não estavam sendo utilizados, foi 6,90, daí aqui depois, ó, teve 24, 23. Então, assim, provavelmente tem arquivos lá que ainda não foi executada a rotina que vai ser limpado. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que se a gente colocar aqui um custo de $23 vezes, vamos colocar 5,40 a cotação do dólar hoje, por exemplo, a gente tem um custo de R$ 124, mais, vamos colocar 25 arredondando para essa parte do armazenamento de arquivos, um custo de R$ 150 para uma aplicação que está rodando com muitos usuários e muito acesso de maneira externa e um custo muito baixo. É isso que eu quero mostrar para vocês. E é bacana a gente falar um pouco sobre isso, porque tudo isso vem de testes que foram feitos. A gente já utilizou diversos tipos de ferramentas para manipulação de arquivos, para distribuição de arquivos, para automatizar os nossos deploys ali. E com Cap Hover também é muito fácil da gente estar fazendo isso. Cara, se você quer saber, se quer um passo a passo exato de como que é feita essa configuração, desde da aquisição do domínio, configuração de redirecionamento, tudo isso que eu mostrei para vocês, eu tenho um conteúdo que eu gravei especial para vocês que contém 29 aulas, que são a aula passo a passo, configurando tudo o que você precisa saber para subir as suas aplicações aí na web de uma maneira escalável que vai te gerar um custo muito baixo. E assim, claro, a gente tem os limites free ali da AWS. A própria DigitalOcean, ela oferece $200 de crédito aí para você utilizar durante 2 meses. Então você consegue configurar, brincar, realizar tudo que a gente está falando aqui de uma maneira muito simples para ter a sua aplicação online, fazer esses testes, ter um período ali gratuito, é claro, né, de $200 ali para você poder conseguir distribuir sua aplicação, fazer ela gerar retorno, que com 2 meses a gente consegue fazer isso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, fixado na descrição do vídeo. Eu gostaria que você desse uma olhada, porque é um conteúdo muito valioso, são aproximadamente 6 horas de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, passo a passo, é como se eu pegasse na sua mão e fizesse junto com você. E eu deixo todo o material de apoio, workflows de backup ali que você precisa para ter a sua rotina de backups do banco de dados, enfim. Tudo o que você precisa está lá disponível para você subir sua aplicação nessa mesma estrutura que eu utilizo aqui. E eu espero que vocês gostem, conto com vocês lá. E é isso aí, galera. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, não deixa de dar seu joinha e conversem aqui comigo nos comentários aqui. Eu gosto de responder todos os comentários, tirar dúvidas, enfim. Sinta-se à vontade para esse tipo de interação. Valeu!